Em uma cidadezinha esquecida chamada Vila Neblina, onde o tempo parecia ter parado há décadas, Clara, uma jovem arquivista, havia acabado de herdar uma antiga casa de sua tia-avó. Era uma construção de pedra e madeira envelhecida, com telhas soltas e janelas que mal se mantinham no lugar. Ninguém mais vivia ali desde que a velha senhora desaparecera misteriosamente anos atrás. Ao entrar na casa, Clara foi recebida por um cheiro forte de mofo e poeira. Tudo estava coberto por lençóis brancos como fantasmas adormecidos. As prateleiras rangiam sob o peso de livros antigos e caixas empilhadas. Ela sentiu-se invadindo um mundo que não era mais habitado por vidas, mas talvez por memórias. Enquanto explorava o andar superior, ela encontrou uma porta que parecia não ter sido aberta há anos. Estava trancada, mas após alguns empurrões fortes, cedeu com um gemido estranho. Dentro, um pequeno sótão empoeirado revelava objetos abandonados, móveis quebrados, roupas antigas e uma grande caixa de madeira no canto. Curiosa, Clara abriu a caixa e lá dentro descobriu algo inesperado. Um espelho oval, envolto em panos de seda rasgados. Seu aro era de metal escuro, com detalhes em formato de rostos humanos entalhados. Havia uma inscrição gravada na parte inferior, quase apagada pelo tempo. Quem vê seu rosto perderá a si mesmo. Ela limpou o vidro com as mangas da blusa e, ao olhar para dentro, viu seu próprio reflexo. Mas havia algo errado. Um leve sorriso curvava os lábios do reflexo, enquanto ela permanecia com o rosto neutro. Por um instante, achou que fosse apenas um jogo de luzes, mas aquele sorriso parecia mais largo do que antes. Inquieta, Clara afastou o espelho e guardou-o novamente na caixa. Decidiu que investigaria a história daquela relíquia depois. No entanto, à medida que o dia passava, uma sensação de desconforto crescia dentro dela. Era como se algo a observasse, mesmo quando estava sozinha. Naquela noite, dormiu mal. Sonhou com um corredor infinito de espelhos idênticos, todos refletindo versões diferentes de si mesma. Algumas sorrindo, outras chorando, outras com expressões vazias. Em um dos espelhos, ela via o mesmo sorriso do reflexo, mas dessa vez ele falava: "Estamos te esperando." Olhou ao redor e tudo parecia normal, até que notou algo incomum. O espelho estava fora da caixa e encostado na parede, virado para a cama. Ela tinha certeza de que o deixara guardado. Sua respiração acelerou. Algo havia mudado naquela casa. Decidida a manter a calma, Clara voltou a arrumar a casa, tentando ignorar o mal-estar. Mas durante o dia, coisas começaram a acontecer. Portas que se fechavam sozinhas, sons vindos do sótão e, o pior de tudo, seu reflexo, às vezes, não respondia aos seus movimentos. Ela tentou falar com amigos sobre isso, mas ninguém a levou a sério. "Você deve estar cansada", se diziam. "Provavelmente está imaginando coisas." Mas Clara sabia que aquilo era real. Cada vez que passava perto do espelho, sentia como se algo a puxasse para dentro dele. Dias se passaram e Clara começou a evitar o espelho. Guardou-o no armário do quarto e colocou uma toalha grossa por cima. Mesmo assim, podia ouvir à noite um som baixo, como um riso contido vindo de trás da toalha. Às vezes via movimento nele, mesmo sem olhar diretamente. Começou a pesquisar sobre a inscrição do espelho. Nas bibliotecas locais e na internet, encontrou referências obscuras a uma entidade conhecida como a face que não é sua. Dizia-se que era uma criatura que habitava entre dimensões, alimentando-se das identidades dos vivos. Segundo lendas urbanas e textos antigos, essa entidade usava espelhos como portais, assumindo o controle de quem olhasse fixamente por muito tempo. Ela substituía a pessoa original por uma cópia perfeita, exceto pelos olhos, que eram substituídos por um sorriso eterno. Clara percebeu que já havia visto esse fenômeno antes, em fotos antigas da família. Uma foto em preto e branco mostrava sua tia-avó diante de um espelho,
e nesse espelho o reflexo não correspondia ao rosto real. O sorriso era maior, quase grotesco. Agora Clara não conseguia mais escapar da presença do espelho. Ele aparecia em lugares onde ela não o havia deixado. Na cozinha, no banheiro, no hall de entrada. Cada vez que o via, o sorriso do reflexo estava mais largo, como se estivesse se preparando para algo. Uma noite, incapaz de resistir, Clara removeu a toalha e olhou para o espelho. Seu reflexo sorria de volta, mas desta vez os olhos pareciam diferentes, vazios, como se nada existisse por trás. Ela tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Foi como se o espelho a puxasse para dentro. Sua visão turvou e, de repente, ela viu outra sala. Uma cópia exata da sua, mas tudo parecia mais escuro, mais silencioso. E no centro estava o reflexo, agora de pé, olhando-a fixamente. Finalmente veio me ver, disse o reflexo com a voz de Clara, mas carregada de um tom sinistro. Você demorou tanto, agora é minha vez. Antes que ela pudesse reagir, o reflexo caminhou até ela e estendeu a mão. Clara acordou no chão do quarto, o espelho ainda pendurado na parede. Mas algo estava diferente. Seu reflexo continuava sorrindo, e agora, quando ela piscava, ele não piscava junto. Quando falou, o reflexo não moveu os lábios. Estava começando. Ela tentou quebrar o espelho, mas todas as ferramentas simplesmente quebravam ao tocá-lo. Tentou jogar água benta, mas o líquido evaporava antes de tocar o vidro. Nenhuma força humana parecia capaz de destruir a entidade. Muna. Com o passar dos dias, Clara começou a sentir-se mais distante de si mesma. Suas lembranças ficavam confusas e às vezes falava coisas que não lembrava de pensar. Seus amigos notaram a mudança. Ela sorria mais, mas seus olhos pareciam frios, ausentes. Certa noite, um vizinho visitou a casa e perguntou: Clara, você está bem? Seus olhos, eles estão tão estranhos. Ela sorriu, respondeu com gentileza e convidou-o para entrar. Depois disso, o homem sumiu. Ninguém nunca mais o viu. Agora, Clara passava horas diante do espelho, conversando com o reflexo. Parecia feliz, como se finalmente tivesse encontrado um lar. E então, uma noite, ela fechou os olhos e desapareceu. Uma Nassari. No dia seguinte, uma nova moradora chegou à casa. Chamava-se Clara, tinha o mesmo nome, aparência e voz. Mas seus olhos eram apenas um sorriso. Ela sorria o tempo todo, mesmo quando falava coisas terríveis. Otirici. Pouco tempo depois, outro espelho surgiu na casa. E dentro dele, um novo reflexo. Este de uma criança. O ciclo recomeçava. A entidade havia encontrado sua próxima vítima. Mina. Os moradores da cidade começaram a notar que pessoas próximas agiam de forma estranha. Sorrisos fixos, gestos mecânicos e uma sensação constante de ser observado. Alguns juravam que nos cantos escuros viam figuras com rostos sorridentes e olhos vazios. Bartos. Um investigador paranormal, atraído pela fama de desaparecimentos na região, decidiu visitar a casa. Lá, encontrou registros e fotos de pessoas que haviam entrado em contato com o espelho. Todos tinham o mesmo olhar vazio em suas últimas imagens. Ele tentou fotografar o espelho, mas as câmeras simplesmente apagavam qualquer imagem captada. Ao ouvir o riso vindo de dentro do espelho, decidiu ir embora. Nunca mais saiu da casa. Hoje, Vila Neblina parece pacata. Muitos moradores foram embora, mas aqueles que restam dizem que, nas noites mais silenciosas, ouvem o som de um espelho sendo limpo e alguém sussurrando: quem vê seu rosto, perderá a si mesmo. E se você encontrar um espelho antigo com um sorriso que não some, não olhe por muito tempo, pois a entidade pode estar olhando de volta e querer trocar de lugar com você. Se desejar, posso transformar esses parágrafos em um roteiro completo para a narração em vídeo, incluindo sugestões de trilha sonora, transições e descrições visuais. Também posso criar legendas, efeitos de texto ou sugestões de iluminação para aumentar o clima de terror. Deseja continuar com isso?